Ela nasceu em silêncio. 3 vezes foi escolhida. 3 vezes foi devolvida. Aos 26 anos, ela havia aprendido a morrer em vida. Mas dentro de um hospital, seus olhos encontram olhos que nunca tinha visto, e reconhecem em cada azul uma verdade que muda tudo. O que acontece nos minutos seguintes vai provar que nem tudo que é perdido fica perdido. E que às vezes, salvar alguém é a forma de salvar a si mesmo. Se essa história já está tocando seu coração, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações. Porque as histórias que vêm a seguir vão mudar a forma como você vê a vida. Ela nasceu em silêncio. Nem choro, nem canto. Apenas o som distante de uma chuva fina tocando o telhado de zinco de um hospital que o tempo havia esquecido. A enfermeira segurou com ternura, mas os olhos da mulher que a trouxe ao mundo eram de pedra. Frios. Vazios. Como vidro que alguém decidiu nunca mais limpar. Pode levar, murmurou a mãe, virando o rosto. 3 palavras. 3 palavras que definiram uma vida inteira. Naquele momento, um bebê ganhou um nome mas perdeu um lar. Chamaram-na Elisa. E foi com esse nome que ela cresceria, marcada pelo primeiro gesto que recebeu na vida, o gesto de ser deixada para trás. O relógio do hospital marcava 3 da manhã. Deus anotou a hora. E começou a escrever uma história que levaria 32 anos para contar. Levaram Elisa para o orfanato São Miguel. Um casarão antigo que cheirava a sopa morna e solidão antiga. Ali ela cresceu entre crianças que compartilhavam seu vazio. Não era ruim. Não era cuidado. Era apenas o lugar aonde vão as crianças que o mundo não quis. Aos 7 anos, uma mulher a escolheu. Elisa pensou que tinha sido salva. A mulher sorriu. As primeiras semanas foram de esperança. A esperança que uma criança tem de finalmente pertencer a alguém. Mas o sorriso foi desaparecendo. E no lugar dele, apareceram gritos. A mulher bebia. O marido também. As noites eram longas e barulhentas de maneira que criança alguma deveria conhecer. Elisa dormia no chão. Limpava a casa. Se calava diante dos insultos. Até que um vizinho ouviu demais e alguém chamou a polícia. E Elisa voltou para o orfanato com uma mala de pano e um entendimento novo de si mesma. Ela era um problema. Aos 9 anos, uma segunda família a adotou. Eram ricos. Moravam em uma casa grande com piscina. Elisa pensou que agora seria diferente. Que o dinheiro comprava felicidade ou, pelo menos, segurança. Mas a verdade era mais triste. Eles a adotaram porque se sentiam inferiores por não poderem ter filhos biológicos. Queriam uma filha. Mas quando chegou e viu que era Elisa, com seu passado quebrado, seus medos que vazavam pelos olhos, sua maneira de se fazer pequena, viram apenas um lembrete vivo de sua infertilidade. Ela era tratada como uma peça de museu que decepcionou. Quando seus amigos vinham à casa, a escondiam no quarto. Não queremos que pensem coisas estranhas sobre uma criança adotada, diziam. Elisa compreendia, ela era um segredo que vinha da rua. Passados 2 anos, devolveram-na. Não foi dramático. Não houve gritos. Foi pior que isso, foi polido. Um automóvel a levou de volta ao orfanato. Uma carta foi assinada. Elisa entendeu que até as famílias ricas tinham formas educadas de dizer, você não serve. Aos 12 anos, uma terceira família. O casal era jovem, gentil nas aparências. Elisa, agora mais sábia e mais ferida, recusava a esperança. Mas eles insistiram. E ela, como toda criança que ainda respira, começou a acreditar de novo. Quase funciona. Quase ela foi filha. Quase ela foi segura. Quase ela foi amada. Mas quando a madrasta engravidou, tudo mudou. De repente, Elisa não era mais filha adotada promissora. Era a criança que lembrava ao casal de seu fracasso anterior. A menina que não era de verdade filha. A prova viva de que tinham tido razão em desistir de adotar. Aos 14 anos, a devolveram novamente. Desta vez, Elisa não chorou. O choro é luxo de quem ainda acredita que as lágrimas mudam algo. Naquela noite no orfanato, deitada em uma cama de ferro que conhecia bem, ela fez uma promessa a si mesma, nunca mais amar a ninguém. Porque para ela, amar era sinônimo de ser deixada. Aos 17 anos, Elisa deixou o orfanato para sempre. Sem estudo completo. Sem família. Sem destino.
As ruas de uma cidade grande a engoliram como o mar engole uma folha. E por 8 anos, dos 18 aos 26, ela tentou preencher o vazio que ninguém a ensinou a suportar. Começou com álcool. Depois, outros anestésicos. Baladas onde a música era tão alta que podia esquecer o som dos seus próprios pensamentos. Corpos que a desejavam por uma noite. Prazeres que duravam horas e deixavam vazio de dias. Elisa viveu para se esquecer. E por um tempo, funcionou. O vazio adormecia. O abandono virava apenas uma cicatriz antiga que só doía se tocasse. Ela dançava até o amanhecer. Ria de piadas que não entendia. Beijava estranhos cujos nomes não aprendia. Mas há uma verdade que ninguém fala: a anestesia não cura. Apenas adia a dor. Aos 26 anos, numa balada que era igual a todas as outras baladas, Elisa olhou para o espelho do banheiro e viu uma mulher que não reconhecia. Havia luz vermelha e amarela piscando na parede atrás dela. Havia música tocando. Havia gente rindo lá fora. Havia tudo, exceto ela. Naquele momento, em uma noite qualquer, algo dentro dela gritou. Não foi voz. Não foi pensamento. Foi uma certeza, súbita como relâmpago. Isso não é vida. Isso é apenas maneiras diferentes de morrer. E ela compreendeu que o vazio não estava fora dela. Estava dentro. E nenhuma balada, nenhuma droga, nenhum corpo estranho poderia preenchê-lo. Porque aquele vazio tinha nome: mãe, família, lar, amor, coisas que ninguém lhe deu, coisas que ela decidiu que nunca teria. Mas naquela noite, uma voz interior sussurrou algo novo. E se você pudesse ser mãe? E se você pudesse criar a família que ninguém criou para você? Elisa deixou a balada e nunca mais voltou. Não foi dramático. Não houve discurso motivacional. Foi apenas uma mulher cansada que decidiu que cansaço também era conhecimento. Voltou à escola. Estudou à noite enquanto trabalhava de dia. Os professores viram em seus olhos algo que não estava escrito nas provas, uma determinação que vinha de um lugar que as palavras não alcançavam. Entrou em fisioterapia na universidade pública. Era difícil. Havia colegas que vieram de famílias que pagaram por seus estudos. Elisa pagava com seu corpo cansado e sua mente que nunca descansava. Mas ela não desistia. Porque agora tinha um motivo que faltava antes: esperança de que a vida poderia ser diferente. No terceiro ano de faculdade, durante um estágio no hospital, conheceu Rafael. Ele era médico. Uns 8 anos mais velho que ela. E havia algo em seus olhos que Elisa reconheceu porque o via em si mesma, a marca de alguém que já tinha perdido coisas importantes e aprendeu a valorizar o que restava. Rafael começou a aparecer nos intervalos da faculdade, trazendo café, perguntando como era seu dia. Não com a pressa de quem quer algo rápido, com a paciência de alguém que compreendia que ela tinha motivos para desconfiar. Elisa resistiu. O medo de novo abandono era mais forte que qualquer outro sentimento. Mas Rafael era persistente. Não de maneira agressiva. De maneira que parecia estar dizendo: eu vejo você, e não vou embora. Um dia, depois de semanas, Elisa parou de resistir. Começou a permitir-se acreditar que alguém podia ficar. Que alguém podia escolhê-la não por uma hora ou uma noite, mas para sempre. Casaram-se 5 anos depois. Não foi casamento de revista de noiva. Foi uma cerimônia simples, em um final de tarde, com poucos amigos. Elisa usava um vestido que não era caro porque ela e Rafael não tinham muito dinheiro. Mas era branco e ela era bonita, e isso era suficiente. Naquela tarde, quando Rafael colocou o anel no seu dedo, Elisa chorou. Não de tristeza, de espanto, de finalmente ser escolhida de verdade. Aos 32 anos, Elisa tinha tudo que um dia pensou que nunca teria. Um marido que a amava. Um trabalho em um hospital público onde cuidava de pessoas que a maioria não via. Uma vida simples, mas genuína. Uma esperança que finalmente dormia em paz à noite. Mas naquele dia de terça-feira comum, quando foi chamada para atender uma paciente no pronto-socorro, tudo mudou de novo. A mulher estava desmaiada. Havia sido trazida das ruas pela polícia. Seu cabelo era grisalho. Seu corpo mostrava marcas de muitos anos vivendo sem proteção. Seu nome no prontuário era Helena Duarte.
Fez seu trabalho com a profissionalismo que se torna segunda natureza. Mas quando levantou os olhos, viu algo que a congelou. Os olhos da mulher, mesmo desmaiados, mesmo cansados, eram de um azul impossível. Um azul que Elisa reconhecia porque o via todas as manhãs quando se olhava no espelho. Um azul que ela havia herdado de alguém. De alguém cujo rosto ela nunca havia visto. Naquela noite, enquanto Helena dormia, Elisa conversou com a enfermeira do turno anterior. Não tem ninguém procurando por ela. Não tem endereço. Não tem documentos. Estava dormindo embaixo de uma ponte. Elisa sentou-se perto do leito e olhou para aquele rosto gasto pelo tempo e pela rua. Horas depois, Helena acordou. Seus olhos se focaram lentamente. E quando viram Elisa sentada ali, algo aconteceu. Um tremor no rosto cansado. Uma lembrança acordando. Você tem olhos tão lindos, murmurou Helena, sua voz rouca de não ser usada. Iguais aos da minha filha. Minha filha tinha olhos assim. Daquele azul que você não esquece. Elisa parou de respirar. Minha filha, continuou Helena, e agora havia lágrimas nos seus olhos. Eu a deixei num hospital quando ela nasceu. Eu tinha 17 anos. Eu era uma criança tendo uma criança. Achei que não conseguiria criá-la. Achei que ela teria chance melhor sem mim. Passei a vida toda procurando aqueles olhos. O relógio do hospital marcava 3 da manhã. A mesma hora em que Elisa nasceu. Naquele instante, tudo aquilo que Elisa havia carregado, o vazio, o abandono, as 3 adoções, a anestesia de 8 anos, encontrou seu lugar na história. Não como maldição, como revelação. Elisa chegou perto do leito. Tomou a mão de Helena. Aquela menina, disse Elisa, sua voz tremendo, cresceu. E está aqui. Agora. Helena não compreendeu no primeiro momento. O tempo é lento quando a esperança volta. Mas quando compreendeu, quando seus olhos azuis encontraram olhos azuis idênticos, o choro veio. Não de alegria, de liberação, de décadas de peso finalmente tendo permissão para cair. Mas a história ainda não tinha terminado seu desenho. Uma semana depois, os exames confirmaram: Helena tinha leucemia avançada. Os médicos falavam em meses, talvez em semanas. E então descobriu-se algo mais. Ela e Elisa eram compatíveis para transplante de medula. Uma compatibilidade que era mais comum entre parentes de sangue. Uma compatibilidade que havia apenas uma chance em milhões. Rafael encontrou Elisa na sala de descanso do hospital. Ela quer saber se você vai fazer, disse ele simplesmente. Ela não quer que você faça se tiver medo. Elisa olhou para o marido. E respondeu com a mesma calma que havia respondido em muitos outros momentos da sua vida: claro que vou fazer. Ela é minha mãe. O procedimento foi delicado, doloroso. Elisa dormiu na sala de coleta e acordou muitas horas depois na recuperação. Rafael estava lá, os olhos dele vermelhos. Ele sussurrou apenas: você salvou uma vida. E Elisa compreendeu que não era apenas sobre o transplante. Era sobre a maneira como o universo às vezes corrige seus erros. Como às vezes o céu paga a dívida com o tempo. Dias depois, quando Helena acordou e soube que a medula que pulsava em suas veias agora vinha de Elisa, quando compreendeu que sua filha havia literalmente colocado vida dentro dela, chorou de um jeito que não havia chorado em toda sua vida. Eu não merecia, repetiu ela. Nenhum de nós merecia tudo que recebemos, respondeu Elisa. Mas aqui estamos. 6 meses depois, Helena recebeu alta. Não tinha casa. Não tinha nada. Mas Elisa trouxe para a pequena casa que compartilhava com Rafael. Nos primeiros dias, Helena se movia pela casa como uma criança numa loja, observando tudo de longe, com medo de tocar. Havia sido rua por tanto tempo que espaços fechados a assustavam. Havia sido ninguém por tanto tempo que ser alguém parecia ilusão. Mas uma manhã, quando Elisa e Rafael e ela estavam tomando café, algo mudou. Rafael fez uma piada. Helena riu. Elisa riu. E por um momento, havia apenas a normalidade da vida compartilhada. Nada de drama. Nada de resolução cinematográfica. Apenas uma manhã quente onde 3 pessoas estavam vivas e juntas. Helena colocou sua mão sobre a mão de Elisa. Eu achei que tinha perdido tudo, ela disse.
Mas Deus me devolveu em dobro. Me devolveu você. Elisa apertou a mão de sua mãe. Às vezes, mãe, a gente precisa se perder para ser encontrada por Deus. Você não estava perdida. Apenas esperando que eu crescesse o suficiente para salvá-la. A história de Elisa e Helena não é sobre magia. É sobre pessoas reais vivendo em um mundo real onde abandono dói e rejeição deixa cicatriz. Onde nem tudo é resolvido em um encontro, e nem tudo é simples assim. Mas é também sobre uma verdade que às vezes o mundo esquece de contar, que Deus ama cuidadosamente. Que Ele anota cada hora de sofrimento. Que Ele não desperdiça nada, nem mesmo o abandono, nem mesmo a anestesia, nem mesmo os 8 anos perdidos na balada. Porque quando coloca uma caneta na mão certa, até as cicatrizes se tornam histórias que salvam outras pessoas. Elisa hoje trabalha com crianças de orfanato. Ensina-lhes que elas não são problema. Que o vazio que carregam pode um dia se tornar compaixão pelo próximo. Helena ajuda nesse trabalho. Não como profissional. Como testemunha viva de que não é nunca tarde demais para ser encontrado. E Rafael apenas sorri, porque o homem que ama sua esposa vê, em cada coisa que ela faz, a marca de alguém que sabe exatamente o que é ser salvo. A cor dos olhos delas ainda é a mesma. Azul impossível de esquecer. Mas o que realmente as une não é genética. É a descoberta de que o amor que você dá é exatamente o amor que você precisou receber. E que às vezes, apenas às vezes, o céu tem tempo suficiente para reparar tudo que foi quebrado. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificações. Porque as histórias que vêm a seguir foram feitas para pessoas como você, pessoas que ainda acreditam que o mundo pode ser melhor, que o abandono não define quem somos, que o perdão é possível e que às vezes o céu trabalha através de encontros que parecem acaso mas são na verdade destino. Compartilhe essa história com alguém que precisa saber que não está sozinho, que o seu passado não é seu futuro, e que mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está anotando cada hora, cada lágrima, cada momento onde você quase desiste mas não desiste. E comente abaixo, qual foi o momento em que você viu o vazio dentro de você e decidiu que queria mais? Porque sua história também merece ser contada. Sua luta também importa. E seu reencontro com esperança pode ser exatamente a coisa que alguém precisa ouvir hoje. Porque às vezes, os maiores milagres não vêm de lugar nenhum. Vêm de casa.